Amém. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou Mamon, que é o Deus pagão das riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Amém? Irmãos, esse texto de Mateus 6, que também é repetido por Lucas no capítulo 12, ele fala de quê? Ele fala de fé. A Bíblia nos chama a andar por fé e diz, inclusive, não andeis por vista. Abacuque faz aquela declaração inefável. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada, não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que esse homem descreve por um mover do Espírito Santo é impactante. Quando o Espírito de Deus, depois de eu ler esse texto umas 500 vezes, de Abacuque, e um dia, já na renovação, porque no meio tradicional você pode ler o texto 1 milhão de vezes, ele continua sendo uma letra morta. Mas uma vez já na renovação, buscando, estudando a Escritura, quando nos deparamos de novo com este texto de Abacuque, o Espírito Santo nos mostrou, olha o que esse homem está dizendo, esse profeta Abacuque. Ele está descrevendo um caos nacional, porque inclusive figueira é símbolo da nação de Israel. Ainda que a figueira não floresça, ele está descrevendo um caos nacional, ele está demonstrando todos os recursos, quer dizer, a malhada do curral ser arrebatada, não existir vacas. Ele está falando falta de alimentação, os recursos naturais que sustentam a vida de um ser humano, ele está colocando tudo ali frustrado, tudo acabado, tudo extinto. Ele ainda diz assim: eu, porém, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A convicção dele, a fé que aquele homem tem, ela é transcendental, ela transcende, ela está além do mundo que ele enxerga. Ele está demonstrando um conhecimento de coisas que os seus próprios olhos não podem contemplar. Eu falei, isto é fé. E eu disse, eu preciso disso. Eu preciso ser um homem de fé. Eu preciso ter uma vida prática. Eu não posso viver a vida toda dizendo que o meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso para cá, e isso virá um slogan na minha boca, e de repente na hora da situação eu ser abatido como qualquer um. Não, isso não pode ser. Não pode. O que sucede ao mundo não pode suceder a mim. Eu comecei a me levantar, eu comecei a buscar Deus com seriedade, eu comecei a ter hora para ler a Bíblia, comecei a ter hora para orar. O entendimento ainda não era o suficiente, eu comecei a ter dia para jejuar. Até isso eu fazia, porque o entendimento ainda não era esclarecido como é hoje. Tive também meus problemas de estômago por causa disso, como todo mundo, porque neste ponto eu não estava de acordo. Mas aquela hora de leitura bíblica e aquela hora de oração começaram a transformar a minha vida. Eu comecei inclusive a conhecer o que é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto, você quer isso?
E eu te digo, se você quer isso, eu te afirmo, não vai ser com uma vidinha de igreja. Você vai ter que fazer da tua casa uma igreja. Senão não é o bastante. Em outros lugares eu sei que vão te iludir e vão te enganar, mas aqui não, porque nós queremos que você veja a glória de Deus. Nós queremos que você seja uma brasa viva nas mãos de Deus. Nós queremos que amanhã, se o vento do Espírito soprar, para onde quer que você vá, por onde você passar, as marcas e os bons perfumes de Jesus Cristo serão exalados pela sua vida. O que nós queremos é que você tenha uma vida prática com Deus, que amanhã depois, se Deus te tirar deste lugar, aonde você estiver, você terá uma boa lembrança daqui, mas estará cheio do Espírito Santo e não sentirá falta daqui. Entende? É a vida prática com Deus. Não é uma vidinha, hoje eu fui na igreja, estou abençoado. No tempo da igreja tradicional, por exemplo, nós ouvíamos certas coisas que eram repugnantes. Tinha jovens que diziam: domingo de manhã, já fui na igreja, já fiz a minha obrigação. Irmãos, eu ouvi isso. Jovens que já estavam desviados dentro da própria igreja. Porque uma pessoa que diz: eu fui na igreja e fiz a minha obrigação, estão desviados dentro da igreja. Chegou ao ponto que viu-se claramente que estavam desviados mesmo já lá no mundo, caídos mesmo, prostrados, frustrados. Os objetivos de Cristo já não tinham mais nada a ver para eles já não eram mesmo participantes do reino. Você não vai na igreja por uma obrigação. Em primeiro lugar, tem que ter prazer e alegria nisso, se é que o Espírito Santo está em você. Porque é isso que a Escritura diz: alegrei-me, né? E a Bíblia diz o que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amarás. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Deus está querendo o nosso amor, não é a nossa obrigação, não é uma falsa teocracia que Deus usa, que nem na nossa nação existe uma falsa democracia, né? Você é um cidadão, cumpra a sua cidadania, vote. Não, estão te obrigando, você é obrigado. Isso não é cidadania. Cidadania é quando você faz por livre e espontânea vontade. Isso sim é cidadania. Fora isso não é cidadania, é ditadura. Então, querido, com Deus, não. Deus, nós vimos a sequência dos números que estamos estudando, como ela é gloriosa, né? O 13 é libertação. O 14 é a restauração. O 15 é uma ação de Deus que dará ao homem o seu livre-arbítrio. Ele vai decidir. Aí o homem decide, vem o 16, que é o fundamento, que é a base para edificação. Aí vem o 17, que é uma ação de Deus perfeita, que vai transcender a todas as coisas. E que quanta glória nós temos para viver. E chegar e dizer: fui na igreja, fiz a minha obrigação. Não tem vida com Deus. Amém? Na verdade, quando nós não podemos estar na igreja, isso faz um buraco dentro de nós. Nós sentimos falta. Quando por uma situação não podemos estar na igreja, chegou aquela hora do culto, você olha para o relógio assim: essa hora eu estaria louvando ao meu Senhor. Esta hora eu estaria ouvindo a palavra de Deus. Esta hora eu estaria naquele mover glorioso do Espírito Santo. Eu estaria sentindo aquela unção, aqueles arrepios. Eu estaria sentindo Deus na minha vida. É prazer, é alegria. Querido, e voltando para a nossa vida prática.
Jesus está colocando uma palavra aqui pesada demais. Você vê que no verso 25 ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? É uma coisa assim que eu muito me questionei. Esse texto, desde muito cedo, eu já o tinha em memória. Foi um dos primeiros textos que eu decorei, foi Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tinha todo o entendimento da Bíblia que tenho hoje, não, de forma alguma, longe disso, mas esse texto eu já tinha decorado, e eu comecei a tê-lo como uma regra de fé e prática para mim. Mas lendo todo esse contexto do capítulo 6, eu comecei a ver se realmente a minha vida era assim. Se o que eu fazia hoje era preocupado com o meu pão do amanhã, se a minha atitude hoje era porque eu estava preocupada com que alguma coisa me fosse faltar amanhã, se eu estava preocupado em organizar alguma coisa hoje porque eu tinha medo que o amanhã me surpreendesse. A vida prática com Deus, meu irmão, o teu amanhã não existe. O teu amanhã, Deus proverá. Isto é andar com Deus. A semelhança de Abraão. Papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Dizia Isaac. O que ele respondia? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Entende, meu irmão? O que vai ser do seu amanhã? Deus fará com que o sol se levante gloriosamente para suprir o teu amanhã. A chuva descerá sobre ti para te suprir. As vestes vão aparecer, o alimento vai surgir na tua mesa. Por quê? Porque há uma promessa. Ele diz: não andeis cuidadosos, não andeis solícitos quanto ao que vai fazer de comer, beber e vestir. O vosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam disso. Ele sabe. Vocês estão achando que Deus está dormindo? Vocês estão achando que Deus não está preocupado com a necessidade de vocês? O que vocês pensam que eu vim fazer nesse mundo? Eu não vim morrer em resgate de vocês? Então por que vocês estão preocupados com o amanhã? Basta cada dia o seu mal. Deus proverá. Aí ele vai continuar dizendo: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus devia estar dizendo assim. Vamos trazer para o idioma de hoje, aproveitar minha pouca cultura também. Meus discípulos ignorantes, vocês não estão vendo? Olha lá esse lírio. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vocês acham que esse lírio aí, que ele hoje existe, amanhã pegam ele e jogam ele no fogo? Ele tem uma duração efêmera, passageira. Vocês acham que Deus está cuidando disso aí, que amanhã não vai existir? E vocês que são eternos, Deus não proverá para vocês? Aleluia. Onde é que está a cabeça de vocês? Que preocupação é essa com o amanhã? Aí diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? O que é mais importante, uma ave ou você? Meu irmão, aqui onde nós estamos era tudo árvore, tudo floresta, e lá estavam os pardais, as rolinhas. Os homens começaram a invadir, começaram a derrubar árvores, jogar cimento em tudo, secar os rios, as correntes de águas que tinham, as poças d'água. Hoje é isso aí. Eu te pergunto, você continua olhando e não continua vendo pardal, rolinha, gavião, bem-te-vi? O homem destruiu o habitat dos animais. Mesmo assim eles estão aí da mesma maneira como antes. Por quê? Porque em situações adversas Deus continuou suprindo a alimentação deles.
Aí Jesus está dizendo assim: vocês não têm muito mais valor do que eles? Pode à tua volta, meu irmão, tudo está um caos, você vai ficar de pé. Mas você tem que crer, porque Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Não temos que duvidar. Vida prática, andar com Deus. Não adianta eu ficar por aí: meu Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E daí que ele ressuscitou ao terceiro dia? Qual a minha atitude para com essa ação dele? Ah, Jesus morreu pelos meus pecados, derramou o seu sangue, está escrito, venceu pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, está escrito ao terceiro dia, está escrito, assentou-se à destra do Pai, está escrito que ele é o sumo sacerdote, está tudo escrito, nós sabemos que está tudo escrito. Qual a minha atitude, a minha vida prática mediante o que está escrito? Está escrito, sangue do Cordeiro, palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. É aí que vai funcionar o que está escrito, quando a minha atitude requer essa vida prática com o meu Deus, né? Às vezes as situações que a gente contempla por aí, principalmente com os irmãos de igrejas tradicionais, que têm um medo do diabo que não é fácil. Pode ser que não sejam todas, glória a Deus que não sejam todos, mas estou falando de experiências que eu vivi, pessoas que conversaram comigo bem pessoalmente, cara a cara. Medo de bruxaria, medo de feitiçaria, impressionante. Certa vez eu fui pregar numa igreja longe, além de um bairro chamado Anchieta. Cheguei naquela igreja para pregar para os jovens, estava um alvoroço. Por quê? Porque do lado morava uma feiticeira e disse que tinha jurado à igreja, que ia acabar com aquela igreja e os jovens tudo desesperado, me chamaram no canto e vieram me participar. Quando me contaram aquilo, eu achei que eles estavam me contando uma piada e comecei a rir. E um virou para mim: você está rindo? A coisa é séria. Falei: sério? Sério é o que vocês precisam aprender de Bíblia, isso é que é sério. Eu duvido que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja de Jesus Cristo. Se vocês encontrarem com essa feiticeira aí, manda ela fazer uma bruxaria caprichada para mim, que eu vou deixar meu nome e minha identidade aí. Está escrito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas na hora que tem que fazer mesmo, cadê o Filho de Deus? Rapou fora, pegou o primeiro trem que passou, o trem bala. Vida prática, querida. Vida prática. O teu Deus é poderoso? Mostra isso na vida prática, na hora que você tem que botar a prova. É na hora que tem que botar a prova. Olha, subiu mais um ramo da oliveira no culto passado, e o que estava escrito nele? Prova, meu querido. Tanto Deus te prova, como em muitas situações. Vai pintar uma fornalha de fogo ardente aí? Entra nela. Vai pintar uma cova de leão? Vai lá, porque o anjo vai se manifestar e vai fechar a boca do leão. Mas é se tu creres, se você tiver atitude. Você tem que ter atitude, tem que ter vida prática com Deus. Está escrito, eu creio, é assim, acabou a história. Não, mas você é radical, sou mesmo. Sou radical mesmo, porque o Deus que eu conheço é radical, é fogo consumidor. Não estou aqui para duvidar do meu Deus. Seguindo a escritura aqui, vai dizer: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem está dizendo isso é o teu Deus. Eis que todo dia você diz assim: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele está dizendo: não te preocupa com amanhã, eu proverei. O salmista Davi já tinha deixado escrito lá atrás:
fui moço, já agora sou um velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, muitos vão mendigar o pão à tua volta, mas tu não vai. Deuteronômio 28 diz para aqueles que guardam a palavra do Senhor o quê? O que diz lá? Tu emprestarás a muitos, mas de ninguém tomarás emprestado. Deus te prova? Vai te provar. Eu passei por uma situação difícil, passei sem ter um centavo no bolso e um monte de responsabilidade para cumprir, mas eu peguei a palavra e eu disse: Senhor, está escrito, eu não vou pegar empréstimo, não vou, porque tu proverás, é a tua palavra, meu irmão. E acredite, até hoje eu não sei o que é pedir nada emprestado, não pedi um empréstimo, não sei nem como é que se retira empréstimo em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque esse Deus da Bíblia está vivo, só por isso. Quando você vê um crente enrolado até o pescoço, cheio de dívida, sabe o que aconteceu com ele? Ele duvidou de que Deus iria prover, saiu abrindo as portas na força do seu braço. Jesus Cristo não mente. E que palavra! Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aquela multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas sabem o que as pessoas pensam sobre aquilo? Aquilo foi para aquele tempo. Jesus não faz mais isso hoje. Você aposta a vida que Ele faz? Então Ele fará por você. Ele fará por você. Ele fará. Nós temos experiências dessas aí, irmão. Não com pão e com peixe, nem com azeite de viúva não, mas com arroz e com feijão. Nós temos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E essas experiências que nós temos é que nos fazem ser tão radicais e veementes. Caminha com Deus. Tenha compromisso de estudo bíblico. Faça da sua casa uma igreja. Faça da sua casa um santuário. Exerça o teu sacerdócio dentro da tua casa. Você vai ver quem é esse Deus. Ele é tremendo, meu querido. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele vai mover na tua vida coisas tremendas. Ele vai te colocar em situações que muitos vão te olhar derrotado, como olharam para Jó. Mas quando ele diz assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ninguém viu tanta glória como Jó viu. Entende? Deixa Deus trabalhar, não duvida. Ele diz: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ora, Deus sabe das tuas necessidades. Você acha que Deus planejou para você um dia em que alguém olhe para você e diga assim: ah lá aquele pregador do evangelho pedindo esmola? Meu irmão, esse dia não existe na história da tua vida. Não interessa o que o mundo diga, não interessa quando as pessoas usam aquela filosofia: ah, não se pode cuspir para o alto, não se pode dizer desta água não beberei, pois eu estou dizendo, desta água eu não beberei. Nunca olharão para mim pedindo esmola a ninguém, enquanto eu servir o Deus da Bíblia. Eu duvido que amanhã eu peça esmola a alguém. Eu duvido que amanhã o diabo venha me abater. Eu duvido que o câncer, que a AIDS, que a lepra, seja a enfermidade que for, a virose venha me abater. Eu duvido. Por quê? Porque eu conheço o Deus da Bíblia. Conheço e sirvo. E dia a dia eu digo para Ele: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você tem buscado o reino de Deus? A sua justiça? Então, querido,
Você só te resta confiar no que Jesus Cristo disse. Não chame Jesus de mentiroso com as suas atitudes. Igual alguns crentes que a gente conhece pelo caminho, crentes fracos, que a gente fica olhando e infelizmente tem que esperar só a hora em que já estejam completamente desviados no mundo, porque dentro da igreja já estão. Irmão, não veio no culto? A semana toda o irmão não veio no culto, o que houve? Não, irmão, sabe como é, né? Eu tenho que correr atrás. Se eu não correr atrás, não tem ninguém para me dar, não tem mesmo, nem Deus, não vai dar nada a ele. É um pobre coitado, um miserável. Nós começamos lendo uma coisa interessante aqui, no 24 diz, no finalzinho, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus pagão das riquezas. Lembra um conjunto que teve aí no nosso país aí? Mamonas assassinas, riquezas assassinas. Enquanto eram pobres, estavam vivendo muito bem, ficaram ricos, partiram para a morte. E pior, após a morte segue-se o juízo. Querido, se você projeta a riqueza de hoje para te resguardar no amanhã, você está fora da glória da palavra. Busque a face de Deus hoje, para que Ele te resguarde no amanhã. É Ele que proverá. Não está escrito as riquezas proverão, está escrito Deus proverá. É isso que está escrito. Não vai ficar estudando Bíblia, orando, frequentando os cultos, cantando na igreja e esquecendo de aplicar na prática aquilo que você tem ouvido e aprendido. Lembra o que Pedro disse para aquelas autoridades? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ou seja, nós vamos ter uma vida prática no que temos aprendido. Não adianta, não fale mais no nome desse homem, não dá, pede outra coisa, pede para a gente ir na esquina comprar um pirulito, comprar uma bala, mas não pede para deixar de falar de Jesus não, que aí não vai dar. Prende, anjo, vai lá e solta, amém, querido? Assim será na sua vida, porque a porta que Jesus Cristo abre, ninguém fecha, e se você está crendo, Ele determinou que o caminho da fé é você ver a glória de Deus, amém, querido? Então, meu irmão, leve a sério, cuidado, mais uma vez eu quero dizer, cuidado com certas pregações de lideranças que tem por aí, irmão, isso aqui foi para aquele tempo, irmão, isso aqui foi para aquele tempo, irmão, aquilo outro foi para aquele tempo, só que o dízimo, eles nunca dizem que foi para aquele tempo, o dízimo é sempre para hoje, ó irmão, olha as bênçãos e as maldições do dízimo, é sempre para hoje, não é? É isso aí, não vamos entrar por aí, o caminho hoje não é esse, mas o caminho hoje é que se tu creres na promessa de Jesus, tu verás a glória de Deus. Tenha uma vida prática. Eu peguei este texto, creio pela graça do Espírito Santo, porque ele é completamente radical. Você não se preocupar com o amanhã, não se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. E amanhã vai fazer frio, vai fazer calor, hein? Qual vai ser a necessidade do teu organismo? Vai ser 100 gramas de arroz, 200 gramas? Você não sabe, mas Deus sabe o que necessitais e Ele proverá. Amém, querido? O Senhor em Cristo Jesus nos abençoe para a glória do seu santo nome.